E nós estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast Elas no Ar. Eu, Ronise Medeiros. Eu, Leila Andrade. Vamos bater um papo legal, leve, descontraído. Como vai ser os nossos podcasts, né, amiga? Exatamente, vamos explicar. Estamos gerando muita curiosidade, então a gente vai explicar um pouco o que é o nosso podcast. Decidimos, numa conversa, bate-papo de amigas, decidimos nos juntar, nos unir para ajudar mulheres que, assim como nós, tiveram problemas, bloqueios, não souberam ressignificar. E isso tem sido muito bom também para o nosso crescimento, né, amiga? A questão do aprender para ensinar, fazer para ajudar. Você tem percebido isso também na sua vida? Exatamente. Então, assim, a gente vai ensinar um pouco, e para a gente ensinar, a gente precisa estudar, precisa aprender cada vez mais e se conectar com outras pessoas. E o interessante é que a gente vai ensinar o que a gente está fazendo com a nossa vida, que somos protagonistas da nossa própria história. Você quer ser protagonista da sua própria história? Vamos lá, vem com a gente. Independente da idade que se tem, é a questão daquele vídeo que gravamos na semana passada do copo de leite. Como você tem visto os problemas ou as oportunidades da sua vida? Se você vê um copo de leite na metade, como você vai pensar? Só tem 50%? Ou ainda tem 50%? Isso é real em qualquer área, qualquer fase, qualquer idade da vida, não é? A questão do olhar, da mudança de mentalidade faz muita diferença em todas as áreas da nossa vida. Como você tem feito para mudar a sua mentalidade? Leila, mudar a mentalidade, eu comecei a aprender mudando os hábitos. Então eu comecei a criar rotinas e essas rotinas eu comecei a fazer coisas que eu não gostava. Uma delas é treinar, fazer musculação, não gostava. E eu fiz disso um hábito. Hoje eu sinto falta se eu não for treinar todos os dias. Então eu treino já todos os dias, assim como eu estudo todos os dias, como eu trabalho todos os dias. E antes eu só trabalhava, não tinha tempo para me cuidar. Então a partir desse novo hábito, eu comecei a ressignificar a minha vida. Eu comecei a traçar, a enfrentar os desafios com hábitos novos. A nossa vida, a vida de empreender, eu acho que você também passa por isso, né, na sua rotina, tudo. Não é uma linha reta. A gente tem desafios todos os dias. A diferença é que a gente vai passando por esses desafios, esses muros que vão aparecendo, e a gente vai procurando alternativas, ferramentas para quebrar esse muro. O que é que você fez, amiga, assim, para quebrar os muros que foram impostos ou que você mesma criou? Primeiro, lá atrás eu me converti e me debrucei na Bíblia. Comecei a aprender e ter muito prazer pela Bíblia, pela leitura, e ali eu ia vendo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente foi aprendendo versículos chaves que os coaches agarraram e fizeram diferença na vida deles, que é o grande segredo, que é o traga à sua memória o que te traz esperança. Então, escolher o que pensar, e existem formas de praticar. Você falou no iniciozinho a questão da musculação, né? Eu gosto muito de Pablo Marçal, ouço muito o que ele fala, e ele está nesse momento no pior ano. O que é o pior ano? É você conseguir entrar no controle da sua vida, vencendo hábitos e vencendo, inclusive, vencendo aquilo que você não gosta. Independente do que é. O que é que o pior ano se propõe? Não gosta de tomar banho frio. Toma banho frio, mostra ao seu cérebro que você está no controle. Isso. Eu não consigo ficar sem doce, um período sem doce. Então, nós somos seres e aprendemos em todas as situações. E para mim é incrível entender que a nossa mente é treinável. Então, escolher o que vem. O ritual da manhã é extremamente importante. Aquele livro que se tornou best-seller, Milagre da Manhã. Se você ler, entender e começar a praticar aquilo nos primeiros 5 minutos do seu dia,
faz muita diferença. Então, você acordar e trazer à mente o que te dá esperança. Em algumas situações, você tem que ler ou falar alto, porque você precisa falar, ouvir e pensar. À medida que você fala alto, então, os coaches falam muito a questão do ser grato e do profetizar. Quando você Que acorda tem na de Bíblia, manhã, né? e você profetiza sobre a sua vida, hoje vai dar tudo certo. É, Hoje eu vou atender um número X de pessoas. isso. Você está pensando, Verbalizando. falando e ouvindo, tá? Então, faz muita diferença. Você começa o dia realmente diferente. É um exercício que, quando eu passei a fazer, fez diferença na minha vida. Eu aconselho todas as pessoas a fazerem. Antes de dormir, 45 motivos de gratidão. Muito bem. Acordou, profetiza sobre 15. Se você conseguir esses 2 hábitos na sua vida, tudo começa a ser diferente. Não é verdade? Isso que Leila tá falando é muito... A gente acha que é tão óbvio, mas a gente não faz. Olha só. Você falou uma coisa bem interessante. O controle dos pensamentos. Eu vou dar aqui uma dica. A gente tem 3 segundos para mudar a química desses pensamentos. Eu não vou dizer a você que a gente não vai ter pensamentos... Ai, vou só ter pensamento positivo, massa. Não, a gente vai ter aqueles pensamentos ruins, pensamento negativo. Ai, eu não vou conseguir. Mas você tem 3 segundos para modificar essa química. Como? Mudando o pensamento. Ah, eu não vou conseguir. Na mesma hora você vai dizer para você mesma, consigo. Eu consigo sim. Como eu vou conseguir? Então, quando a gente pensa, aquilo gera um sentimento que acaba acontecendo. Então, tudo que acontece na nossa vida começou primeiro aqui na nossa mente. Isso que você falou é maravilhoso. A gente tem que começar. À noite a gente já tem que se preparar, fazer essa higiene mental. No dia seguinte, começar o dia já gerando essa química, esses hormônios, liberando esses hormônios. Por isso que a atividade física é tão importante ao amanhecer, né? Para começar o dia, a gente já começar o dia diferente. Então, Leila, eu acho que isso que que a gente tá deixando aqui para as nossas telespectadoras, que eu acho que a maioria são mulheres, é como você deve comandar a sua vida. Então aqui a gente traz rotinas que a gente faz, que a gente segue, e a gente não vai dizer pra você, é fácil, todo dia a gente consegue. Vai ter dia que você não vai conseguir, vai ter dia que você vai esquecer, não vai fazer. Mas lembre que tem que fazer. E aí você vai criando uma rotina até você fazer sem nem perceber. O que me ajudou muito, amiga, foram metas escritas. Chegar no escritório e escrever. E eu comecei a escrever o que para muitas pessoas eram óbvias. Ao chegar, antes de entender que mudar a química do cérebro é muito importante, trazer a mente aquilo que dá esperança. Antes de entender tudo isso, que tem na Bíblia, né, amiga? Tem na Bíblia, mas a Bíblia tem tudo. Tem tudo. Existem coaches que eles brincam com outros que conhecem a palavra e não. Eu vi um bate-papo, ele descobriu o código da riqueza. Se você não descobriu, Salomão descobriu e está lá escrito. O livro de Provérbios é um ensinamento para todas as pessoas. Né? Por isso que é considerado o livro da sabedoria. Então vamos deixar aqui para elas fazerem essa... Vocês podem fazer o seguinte, a gente tem um podcast por semana. Vamos deixar aqui uma lição, então, para a gente fazer juntas. 31 dias lendo Provérbios. Exatamente. São 31. Provérbios 31 é da mulher. Mas... Exatamente, são 31 dias. Então pronto, 31 dias, cada dia a gente vai ler um capítulo de Provérbios. Experimenta pra gente ver o que é que vai acontecer na sua vida e a gente vai repetir e fazer isso novamente. E amiga, voltando para quando eu fazia o checklist do que eu tinha para fazer, né? Eu chegava e ia fazer as coisas óbvias. Por exemplo, eu tinha um cliente para atender, uma conta para pagar, então eu elegia por prioridade e eu colocava aquilo. Tá. Hoje não, eu vou fazer, eu coloco ser grato. Ler algum versículo da Bíblia. Ler falando, para que eu leia, fale e ouça. Relacionamento, algum desafio, você botar todos os dias, hoje eu vou conseguir um cliente novo. Eu vou me relacionar.
Quando foi a última vez que você fez algo verdadeiramente novo? Você se desafiou para fazer algo diferente na sua vida. Isso é ressignificar. É entender que você tem que aprender todos os dias. Toda situação que você passa na vida, você precisa aprender, ensinar e ajudar. Isso. Se você tiver essa convicção, nem que seja aprender que não valeu a pena. Não valeu Aprender a pena, você, não vou fazer você. mais, tá? Então, toda situação na vida, independente de como for. E eu comecei a chegar, pegar um papel, algumas vezes agenda, plano e outros, qualquer papel, eu comecei a escrever. Estudar fazia parte. Agradecer, estudar. Que a internet tem hoje muito conteúdo bom, mudou muito mesmo. Não tem mais desculpa. Algo Ah, que eu não pode posso ser- estudar, não posso fazer curso, não tenho dinheiro. Tem internet e tem tudo, gente. Eu vi um vídeo no YouTube de 8 minutos que fez total diferença na minha vida, tá? Foi Paulo Vieira, onde ele fala que o nosso cérebro, ele reconhece a linguagem não verbal. Então, assim, ser feliz, você não tem domínio, controle. Sorrir, você tem, é músculo. Então, o seu cérebro vai entender como você tá, por como você está se expressando. Então, acordou, sorria, é músculo, sorria, se alongue, tome banho, se arrume. Todos os dias eu acordo e me arrumo para vender casa. Ah, Leila, você falou, isso é bem interessante. Eu conheço muitas pessoas que trabalham de home office e ficam com roupa qualquer, uma roupa, sabe assim, roupa de casa, às vezes até um pijama. Isso é muito importante. Essa roupa, ela traz uma energia, ela muda a sua química dentro de você. Então, cuidado. Se você trabalha em casa, se arrume como se fosse trabalhar fora. Se arrume, coloque uma maquiagem. Aquilo ali você já vai mudando o seu estado de espírito. Isso é muito importante, essa questão da roupa que ela tá falando, que comunica. Se você acorda e você fica de pijama, o que é que você está comunicando pro seu cérebro? Que não quer sair da cama. Tô com preguiça. Tô com preguiça. Hoje eu não vou produzir, hoje é dia de descanso. Exatamente. Agora você acordou, tomou banho, se arrumou com roupa de trabalho. O que é que você comunicou ao seu cérebro? Vai produzir, vai ser eficiente. Aí você acordou, tomou banho, botou a roupa de trabalho, se olhou no espelho, fez a posição do super-homem. O que é que você comunicou ao seu cérebro? Vencedor. É uma pessoa vencedora. Acordei, me arrumei, vou trabalhar e eu sou foda. Agora eu vou. Porque foi algo que eu parei, eu assisti a Grey's Anatomy e na série tinha um neurocirurgião famoso. E todas as vezes que ele ia fazer uma grande cirurgia, ele chegava, ficava em pé, olhava. Então, assim, eu comecei a ter curiosidade de o porquê. E eu fui pesquisar, tá? A gente cresce com os super-heróis. Independente de qualquer fase da vida, se você fizer a posição, a criança, o adulto vai saber. Tá? É verdade. E lá ele diz como o nosso cérebro ele reconhece muito mais a linguagem não verbal do que a verbal. Não adianta você dizer eu tô feliz, mostra, você consegue, muda a química, você consegue isso. Então assim, como você se expressa, você de verdade se enxerga. E as pessoas, por isso que as pessoas falam muito que toda energia emana de você. Por que a energia emana de você? Porque com essas atitudes que você tem, as pessoas vão te ver, vai olhar para você, você comunicou. Então ela vai respeitar e devolver essa comunicação para você. Exatamente. Eu acho que esse home office piorou muito, reclamou muito. Tem muita gente que fica em casa, a gente vê, é super comum, as pessoas vão fazer audiência. Aí short de pijama, uma blusa se baixar um pouquinho a câmera, pega pijama embaixo e um blazer em cima. Então assim, eu decidi todos os dias, independente, eu me visto para vender casa. Muito bem. Eu saio de casa pronta para vender casa. E isso é muito importante. Você é uma dentista de sucesso. Quando você decidiu realmente mudar a forma, o que você realmente aprendeu com tudo isso, que você comunica.
primeiro pra você, a gente tem que comunicar É. primeiro pra gente. Olha só, quando eu só atendia no consultório, era bem diferente. Eu vivia numa rotina assim muito acelerada, de atendimento, de não ter tempo para nada. Então eu tinha essa mente acelerada. É como se eu só fizesse aquilo. Eu tinha uma vida muito limitada. E eu que fazia isso comigo, gente. Porque assim, como eu sou autônoma, eu podia ajeitar minha agenda, organizar minha agenda. E eu já falei até aqui que eu levei 2 anos para organizar minha agenda para chegar na clínica às 9 horas da manhã. Para poder levar meus filhos na escola, para treinar. Isso é muito sério porque a cabeça da gente está acostumada a viver daquele jeito. Então, quando você faz essas pequenas mudanças, Leila, que não são fáceis. Muitas pessoas que eu pego fazem, ai, Ronese, você conseguiu, ai, porque é difícil. Gente, é possível e é rápido. As coisas acontecem rápido, é só você querer, decidir e mudar. Só que a gente passa muito tempo presa ao que a gente já estava acostumado, o nosso cérebro estava acostumado. Quando eu descobri isso, Leila, hoje eu começo a colocar um hábito muito rápido. É tanto que a gente vai dizer aqui, vamos dizer aqui agora, que Leila me convidou para a gente fazer esse podcast e eu fiquei, eita, assumi mais esse compromisso. Mas aí eu pensei imediatamente, eu não faço uma coisa só. Eu não preciso fazer só uma coisa. Então eu aceitei o desafio e tô aqui junto com Leila para a gente transbordar na vida de vocês também. O que a gente aprendeu, a gente quer contribuir também com a vida de vocês. Se aconteceu na nossa vida, a vida de vocês também pode mudar. E somos um canal de comunicação aberta, tá? Se vocês têm dúvida, se querem conversar conosco, tá? Então, pelo YouTube, pelo Instagram, fala comigo, Ronise. É sempre muito bom poder dizer que fácil não foi, mas é real e é possível. E eu faria tudo de novo. Tudo Exatamente. de novo. E a nossa mente, para mim, é a parte mais incrível. A nossa mente começa a viver em uma velocidade e as coisas começam a ser infinitamente mais fáceis. Mais fáceis. Eu paro, penso, meu Deus, se eu estivesse estudando agora, eu seria uma médica topada, amiga. Porque é impressionante. Você treina o seu cérebro e as coisas passam a ser muito mais fáceis. Você começa a aprender de forma mais fácil. Eu vi uma coisa que Tiago Brunet falando, que a gente procura problema. E a gente passou muitos anos fazendo isso. Hoje, como a gente consegue resolver rápido, você está dizendo isso agora, eu consigo, eu posso, então a gente sabe que pode muito mais. E pode rápido. E as coisas acontecem rápido. Então, assim, a gente vai deixar também aqui, Leila, um espaço aberto, se vocês quiserem deixar alguma opinião de assunto que vocês queiram que a gente aborde, que a gente converse, que a gente explique, deixe nos comentários. Se você está gostando desse assunto que a gente está falando, deixa o seu like, ativa o sininho, porque mais vídeos vão ser postados semanalmente. Então, assim, a gente quer entrar na sua casa e quer que você entre na nossa. Porque Elas no Ar é uma família e você faz parte dela. É. E eu espero que a gente consiga entrar na casa sorrindo, contando coisas boas, porque a energia as pessoas sentem, ou pela tela. Tem coisa pior do que estar do lado de uma pessoa negativa, que só conta problema. Quando você fala, eu agora peguei como regra, se eu chegar perto de André e ele começar a reclamar, eu digo, bom dia, meu amor, tudo bem? Fazer com as pessoas, porque tem gente que se habitua tanto ao reclamar que ela não percebe que está sendo um peso na vida das outras. A gente precisa ser assim. E eu tenho percebido as pessoas que estão do meu lado conseguir mudar essa atmosfera, isso. Quando a gente... Por quê? O hábito acontece nas nossas vidas que você não percebe. Então, as pessoas que gostam de reclamar, elas reclamam sem perceber. É normal, é comum. Vira um hábito. Você liga pra alguém e quando ela pega o telefone, já tá reclamando. Como é que você tá? Quando começa, meu Deus, começa a contar a doença que eu acho que nem a Wikipédia ouviu falar em tanta doença que ela... Mas assim, é difícil. É difícil. E quando você decide, inclusive já pra nossa vida,
sorrir de uma forma diferente, ser mais leve com as pessoas. Claro que você tem que ter um ombro amigo, que você tem que... Somos reais, né, amiga? A gente sofre, a gente chora, tem problema, mas a gente precisa ser o sorriso do outro quando o outro não consegue sorrir. Exatamente. E é muito real que melhora, né? Melhora. Gente, olha, isso é impressionante. Escolher as pessoas certas pra gente estar perto. Isso é verdade. Leila é um presente de Deus na minha vida, desde muito tempo. Então, assim, eu tô pra baixo, tô querendo alguma coisa, desanimada, ficar triste, ela vem e me levanta. Do mesmo jeito ela, eu vou, levanto. Não é que a gente tenha aquela vida perfeita, que não vai ter problema nenhum, que... Ai, Ronise, chega uma pessoa pra mim e disse assim, oxi, tu fez esses cursos todos de coach e tu fica desse jeito, tu tem esses problemas. Gente, eu sou normal, igual Eu já outra fiz, pessoa. porque sabia que era normal e preciso. Só que a diferença é o quê? Eu não fico mais nesse estado por muito tempo. Eu consigo me levantar e ressignificar. É o estralo. É. É o estrago. É. Pra mim é assim, impressionante como você não tá bem. Quando você começa a pensar em coisas diferentes e fazer, porque assim, o coach, o aprendizado, né, com relação à inteligência emocional é método. São pessoas que estudaram, pronto, eu ouvi de Pablo Marçal. Eu decidi correr 5 quilômetros. E desde 23 de dezembro eu já corri mais de 500 quilômetros. Né? Então assim... E não para por nada, operado, faz tudo e ele independente lá. do que for, né? É um exemplo pra gente ver. Mas além de tudo isso, existem métodos. Ele não foi a primeira vez que ele fez, que ele decidiu e que fez isso. Não, são métodos que você vai todos os dias aplicando até ficar fácil. Até pelo estralo você mudar a química cerebral. Permite que chore, permite que grite, mas que pelo estralo você muda. Ressignifica, dá a volta por cima, levanta e segue a vida. E nada lhe para, nada lhe para. Se você adoecer, levanta, se trata, se cuida e vai e faz. Muitas vezes, Leila, ai, Ronise, eu tô assim, eu disse, amiga, vai dar certo, tu tá doente. Não, daqui a pouco ela já tá boa, já tá fazendo as coisas tudo. Eu digo, meu Deus, como é isso? Então, assim, isso dá um gás, dá uma força, dá um ânimo e isso vai levantando a gente cada vez mais. Exatamente. Fácil? Não é. Possível? Claro que é. Possível? Claro que é. Estamos aqui adorando este bate-papo, estamos aqui juntas, Leila. A gente vai deixar aqui na descrição desse podcast todas essas dicas que Leila falou. A gente vai deixar aqui por escrito para vocês, se vocês quiserem fazer, criar novas rotinas, novos hábitos, a gente vai deixar algumas sugestões para vocês. Espero que vocês gostem.